Olá, pessoal. Nesta segunda parte da aula 7 da disciplina de Engenharia Econômica, vamos detalhar o regime do Simples Nacional, visto na parte 1 desta aula, que é o regime de tributação mais apropriado para os projetos que vocês estão propondo para a gestão de pequenos negócios no Brasil. Como veremos, é importante analisar esses tributos, pois é uma oportunidade para a empresa controlar as finanças, melhorando seus resultados por meio de redução de impostos. Serão apresentados 5 exemplos, de acordo com diferentes modalidades de empresas, para cálculo dos tributos do regime do Simples Nacional. Bom, iniciando aí no slide 2, é importante dizer que no início de cada ano é preciso ficar atento para ver se há mudanças implementadas no regime tributário. No nosso caso, o regime do Simples Nacional. Em relação a limites de faturamento, alíquotas, prazo para pagamento de dívidas, ou inclusão ou até exclusão de atividades enquadradas nessa forma de tributação. E as tabelas que serão apresentadas nesta aula entraram em vigor em 2018 com novos limites de faturamento, entre outras características. 5 modalidades de empresa, tais como comércio, indústria, prestação de serviços, entre outras, se enquadram no regime do Simples Nacional. Assim, são apresentados 5 anexos, contendo as faixas com os limites da receita bruta em 12 meses, com as alíquotas e o valor a deduzir. Esses anexos foram criados pela Lei Complementar número 155, que alterou a Lei Complementar número 123. E, como veremos, os limites de cada faixa da receita bruta são os mesmos para cada anexo. O que muda em cada anexo é a alíquota do imposto, que varia de acordo com a modalidade da empresa. Para se enquadrar no Simples, as empresas precisam ter receitas brutas anuais iguais ou inferiores a 180 mil, até receitas brutas de 4,8 milhões por ano, o que equivale a uma média mensal de 400 mil reais. O que difere, então, entre cada anexo é o valor das alíquotas e o valor a deduzir. Todas essas informações necessárias sobre as leis complementares e sobre o enquadramento do negócio podem ser consultadas no site do Planalto, que está aqui nesse último item. O regime de impostos do Simples Nacional foi instituído em 2006 pela Lei Complementar 123, com o intuito de simplificar a forma de arrecadação, cobrança e fiscalização dos tributos aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte. As empresas que se enquadram nesse regime recolhem impostos municipais, estaduais e federais por meio de uma guia única de pagamento, chamada de Documento de Arrecadação do Simples Nacional, ou conhecido como a sigla DAS. Essa guia única inclui pelo menos estes 8 impostos, que são o imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o programa de integração social e o programa de formação do patrimônio do servidor público, conhecido com a sigla PIS/PASEP, o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o CPP, Contribuição Patronal Previdenciária, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária. Assim, todos esses tributos são unificados e pagos por meio dessa guia única. O empresário pode pagar um tributo unificado, que é bem mais prático do que emitir uma guia para cada imposto. Então, antes do Simples Nacional, havia uma guia específica para cada tributo. Bom, falando da parte prática, né, em primeiro lugar, o indicado é que você saiba em qual anexo o negócio está enquadrado. Em seguida, realizar os cálculos. Então, como podemos ver, por meio dessa equação, a alíquota efetiva é o resultado da receita bruta acumulada em 12 meses,
multiplicada pela alíquota nominal e subtraída da parcela a deduzir. E o resultado é dividido pela receita bruta acumulada. Então, essa alíquota efetiva ela serve de base para calcular os tributos do Simples Nacional devido pelo negócio. E as informações da alíquota nominal e da parcela a deduzir, elas constam nos anexos 1 a 5. Exemplificando o anexo 1, os participantes dessa modalidade são empresas ligadas ao comércio. E podemos ver nessa tabela que nós temos 6 faixas com as receitas brutas acumuladas em 12 meses. Na primeira faixa estão valores inferiores a R$180 mil, com uma alíquota nominal de 4% e com nada a deduzir. A segunda faixa compreende valores de R$180 mil a R$360 mil, com uma alíquota de 7,30% e o valor a deduzir de R$ 5.940. Nós vemos aqui, então, uma tabela progressiva. Na terceira faixa, os valores vão de 360 mil a 720 mil, com uma alíquota de 9,50% e o valor a deduzir de R$ 13.860. A quarta faixa compreende valores entre 720 mil e 1,8 milhões de reais, com uma alíquota de 10,70% e o valor a deduzir de R$ 22.500. A quinta faixa vai de 1,8 milhões a 3,5 milhões de reais, com uma alíquota de 14,30% e um valor a deduzir de R$ 87.300. E a sexta faixa vai de 3,6 milhões a 4,8 milhões, com uma alíquota de 19%, com valor a deduzir de R$ 378 mil. Lembrando que esses limites entraram em vigor a partir de janeiro de 2018. E esse slide mostra a tabela com o percentual de repartição dos tributos, o IRPJ, o CSLL, o COFINS, PIS/PASEP, o CPP e o ICMS para cada faixa dos limites da receita bruta. Os participantes da modalidade do anexo 2 são as empresas ligadas à indústria. Como a gente pode perceber, as 6 faixas continuam com os mesmos limites da receita bruta nos últimos 12 meses. O que difere do anexo 1 são os valores da alíquota e os valores a deduzir. E aqui também temos o percentual de repartição dos tributos para a indústria. Podemos perceber que os valores dos percentuais também são diferentes do anexo 1. No anexo 3, os participantes desta modalidade são empresas que oferecem serviços de instalação, reparos e manutenção. Também se enquadram neste anexo agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia. Então, aqui as 6 faixas permanecem, os mesmos limites de faturamento, e o que muda é o valor da alíquota e o valor a deduzir. Aqui também o percentual de repartição dos tributos para o anexo 3. Também muda em relação aos outros anexos. Tem aqui uma observação sobre o percentual efetivo máximo devido ao ISS, que será de 5%, transferindo-se a diferença de forma proporcional aos tributos federais na mesma faixa da receita bruta anual. Então, na quinta faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 15%, a repartição será esses valores que são apresentados aqui na última linha dessa tabela.
Os participantes da modalidade do anexo 4 são empresas que fornecem serviços de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, entre outros. Então, temos novos valores para as alíquotas nominais e para os valores a deduzir. Aqui, novamente, o percentual de repartição dos tributos de forma detalhada. Os participantes do anexo 5 são empresas que fornecem serviços de engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suportes e análises técnicas e tecnológicas, pesquisas, design, desenho e agronomia, como pode ser visto naquele site do Planalto que eu mostrei nos slides iniciais. Então, aqui a gente vê que as alíquotas variam de 15,5% a 30,5% e os valores a deduzir também seguem uma tendência progressiva. E temos aqui, mais uma vez, o percentual de repartição dos tributos para o anexo 5. Bom, e um detalhe importante é que, dependendo do caso, existe um fator R que faz com que uma empresa possa estar em anexos diferentes dependendo do faturamento do mês. Mais especificamente no anexo 3 ou no anexo 5. Então, como a gente viu, cada anexo tem alíquotas diferentes. Então, esse fator R é calculado pela divisão entre a folha de pagamento acumulada nos últimos 12 meses e a receita bruta acumulada também nos últimos 12 meses. Se esse fator for maior que 28%, as empresas são tributadas pelo anexo 3, com alíquotas a partir de 6%. Já se esse fator R for menor que 28%, as empresas são tributadas pelo anexo 5, com alíquotas a partir de 15,5%. Então, pode ser que em determinado mês uma empresa tenha sido tributada pelo anexo 5 e no outro mês ela foi tributada pelo anexo 3 e vice-versa. Bom, vamos ao primeiro exemplo, que se trata de um comércio, ou seja, uma empresa que se enquadra no anexo 1. Uma empresa comercial do ramo de cosméticos, cadastrada no Simples Nacional, teve faturamento bruto anual em 2019 da ordem de R$2 milhões. Calcule o valor recolhido nesse período e o valor por tributo. Então, eu coloquei aqui um pedaço, a tabela relacionada ao anexo 1, e de acordo com esse faturamento de R$2 milhões, a gente pode perceber que ele se enquadra na quinta faixa, que vai de 1,8 a 3,6 milhões. Então, a alíquota nominal é de 14,30% e o valor a deduzir é de R$ 87.300. Sendo assim, aplicando-se a equação da alíquota efetiva, que é função da receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores, multiplicada pela alíquota nominal, menos a parcela deduzida, dividida pela receita bruta nos últimos 12 meses, nós obtemos um valor de 9,9% para a alíquota efetiva. E calculando o valor mensal a ser recolhido nesse período, né, que é aquele documento de arrecadação do Simples Nacional, nós temos a razão entre o faturamento e os 12 meses, faturamento anual e os 12 meses, multiplicado pela alíquota efetiva, e obtemos o valor de R$ 16.558,33. E assim, o valor do DAS repartido em tributos pode ser visto nesta tabela,
sendo que foram recolhidos para o imposto de renda R$ 910,71. Para a contribuição social sobre o lucro líquido foi recolhido R$ 579,54, R$ 2.109 de COFINS, R$ 457 de PIS/PASEP, R$ 6.954 de CPP e R$ 5.544 de ICMS. Vamos agora ao exemplo 2, que se trata de uma indústria, mais especificamente uma fábrica de sapatos, ou seja, uma empresa que se enquadra no anexo 2. Calcule o valor dos tributos do Simples Nacional de uma fábrica de sapatos com faturamento anual em 2019 de R$ 4 milhões. Então, nós temos aqui a tabela do anexo 2. De acordo com esse faturamento, consultando essa tabela, a gente vê que se enquadra na sexta faixa, que é de quem fatura de 3,6 milhões a 4,8 milhões de reais em 12 meses. E a alíquota a ser aplicada é de 30% e a dedução é de 720 mil. Sendo assim, calcula-se da mesma forma do anexo anterior, né, pela equação da alíquota efetiva, o faturamento bruto vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, e a gente obtém aqui uma alíquota efetiva de 12%. Aplicando aqui sobre o faturamento mensal, nós temos um valor de R$ 40 mil a ser recolhido. Agora o exemplo 3, que trata de uma rede de restaurantes, ou seja, uma empresa que se enquadra no anexo 3. Calcule o valor recolhido pelo Simples Nacional de uma rede de restaurantes de comida árabe que faturou R$ 1,5 milhão em 2019. Então, o faturamento bruto em 2019 foi de R$ 1,5 milhão. De acordo com a tabela do anexo 3, esse faturamento se enquadra na quarta faixa, que é para quem fatura entre 720 mil a 1,8 milhões de reais em 12 meses. E a alíquota a ser aplicada é de 16%, sendo R$ 35.640 o valor a ser deduzido. Sendo assim, mais uma vez, da mesma forma dos anexos anteriores, a gente aplica a equação da alíquota efetiva, com os valores de R$ 1,5 milhão de faturamento bruto, a alíquota de 16% e a parcela a deduzir de R$ 35.640, e obtém-se o valor de 13,6% para a alíquota efetiva. Então, o valor a ser recolhido mensalmente é igual a R$ 17.030. Partindo agora para o exemplo 4, que trata de uma empresa de serviços advocatícios, ou seja, ela se enquadra no anexo 4. Uma empresa de serviços advocatícios teve um faturamento anual de R$ 750 mil em 2019. Qual deve ser o valor mensal recolhido pelo Simples Nacional? Então, o faturamento de 750 mil, né, de acordo com o anexo 4, esse faturamento se enquadra na quarta faixa, para quem fatura entre 720 mil a 1,8 milhões de reais em 12 meses. E a alíquota a ser aplicada neste caso é de 14%, sendo R$ 39.780 o valor a deduzir. Mais uma vez, não tem segredo, né? Aplicando a equação da alíquota efetiva, substituindo os valores do exercício, obtém-se uma alíquota efetiva de 8,70%, o que dá um valor mensal a ser recolhido de R$ 5.435. E para finalizar, um exemplo de uma empresa que se enquadra no anexo 5. Uma empresa de serviços de engenharia teve um faturamento anual de R$ 2,5 milhões, faltaram 3 zeros aqui, em 2019. Qual deve ser o valor recolhido pelo Simples Nacional?
Então, o faturamento bruto em 2019 foi de 2,5 milhões. De acordo com a tabela do anexo 5, esse faturamento se enquadra na quinta faixa, para quem fatura entre 1 milhão e 800 mil e 3,6 milhões de reais em 12 meses, e a alíquota a ser aplicada é de 23%, sendo 62.100 o valor a deduzir. Assim, aplicando os valores à equação da alíquota efetiva, nós obtemos uma alíquota de 20,5% e o valor do recolhimento mensal é de R$ 42.741,67. Então, nós vimos 5 exemplos, englobando todos os anexos do cálculo dos tributos do regime do Simples Nacional. E para os diferentes tipos de empresa desses exemplos, a forma de cálculo foi a mesma. Então, como a gente viu, e como eu já falei no início da parte 2, é importante a análise desses tributos, pois é uma oportunidade para a empresa controlar as finanças, melhorar seus resultados por meio da redução de impostos. Então, é isso, tá ok, gente? Com isso a gente chega ao final da parte 2 da aula 7. Obrigada, bons estudos e até a próxima aula.